Hello, students. My name is Cynthia Lindenbach. Eu sou a professora Cynthia Lindenbach. Quem está me acompanhando já conseguiu me entender. A gente está na aula 4 do nosso desafio Fale Inglês em 7 dias. Caso você não esteja acompanhando aula a aula, volta lá no primeiro vídeo e acompanha desde o primeiro, tá bom? Essa aqui é a aula 4 e a gente vai falar sobre numbers. Deixa então eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês verem a minha apresentação e ficar mais fácil de acompanhar, certo? Hoje a gente vai falar sobre numbers e eu coloquei aqui um código, um mistério para vocês descobrirem. Cada uma dessas fotos tem alguma coisa de importante, algum número relacionado à minha vida. Durante a aula eu vou falar, tá bom? Se vocês conseguirem descobrir o que esses números aqui têm a ver com a minha vida, coloca aqui no comentário do vídeo, tá bom? Let's start? Por que é importante a gente falar os números em inglês? Porque tem muitos números que nos cercam. O nosso número de celular, preços, número da casa, a nossa idade, placa de carro. Quando a gente viaja, a gente tem que ir para um portão do aeroporto, tem o, o voo que a gente vai pegar tem um número, tem diversos números nos rodeando aqui. Portanto, eu decidi fazer a nossa aula 4 sobre números. Muita gente eu sei já que já sabe contar até 10 ou sabe os primeiros números, mas vamos aqui tirar algumas dúvidas para vocês poderem contar mais números e também para vocês falarem alguns números específicos de forma correta em inglês. Let's go, let's start? Primeiro e antes de mais nada, vamos contar, né? Vamos ver como são os números. Aqui eu coloquei o número e a grafia dele em inglês. Às vezes a gente fala uma coisa, mas escreve outra, tá? Então eu deixei tudo escrito aqui para vocês e eu vou contar uma vez, devagar, para vocês me ouvirem falando. Se vocês puderem repetir depois, repete junto, tá bom? O ideal é que vocês repitam sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vocês precisarem, aqui no de 1 a 10 eu não vou repetir tanto, mas se vocês precisarem voltar ao vídeo e falar de novo, tá aí à disposição de vocês, tá bom? Depois de 11 a 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por que eu tô sempre fazendo esse movimento? Você reparou que aqui, que a partir do 13, a segunda parte da palavra é mais forte? Pode exagerar, tá bom, gente? Para ninguém confundir com uma outra coisa que a gente já vai ver. 13, 14, 15 e não 15, tá bom? Muita gente confunde esse aqui, ó. 15, ok? 16, 17, 18, 19. Let's go to the next. Aqui eu não vou colocar um a um, mas as dezenas estão aqui. Tem algumas formas da gente falar. Opa, alguém inverteu aqui, eu inverti o W e o E, tá bom? 20 ou 20. 30 ou 30. 40 ou 40. 50, 60, 70, 80, 90. Aqui tá vendo que eu tô sempre fazendo assim? Porque o mais forte está no começo, o finalzinho é mais fraco. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 e depois vem 100. Para vocês não confundirem com 13, 14. Viram a diferença? Ó? 30, 13, 40, 14. E aqui na pronúncia do T, tem gente que faz mais marcado. 30, 40, 50. Quando eu comecei a aprender inglês, eu era adolescente, ainda tinha muita diferença entre inglês britânico e inglês americano. O inglês britânico marca mais o T, do jeito que eu faço. Eu comecei a aprender inglês britânico. 60, 70, 80. Ele não faz o T que parece um R, que é do americano. 30, 40, 50, 60. Aí já não tem mais tanto o R, tá bom? 30, 40, ou o 20, que tira o T, tá bom? Deixa eu corrigir aqui para vocês. Eu não vou corrigir na apresentação, mas eu corrijo aqui por cima. Confundi duas letras, tá bom? 20, T-W-E, eu troquei. Ok? Let's continue. E como que eu falo? 21, 21, 22, 23, ok? E depois aqui, depois do 90, chega no 100, certo? Se alguém precisar pausar o vídeo, ver com mais calma, não souber ainda os números, além de assistir o meu vídeo, tem algumas músicas infantis que ajudam absurdamente você a memorizar os vídeos, a memorizar os números, tá? Super recomendo. Tira essa ideia de que o que é para criança não é para adulto. Muita coisa de aula de criança a gente usa com adultos também, tá? E essas músicas ajudam muito você a memorizar. Tem músicas que é só contando de um a 50, de 1 a 100, de 1 a 10, ajudam bastante. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você quiser clicar e conhecer essas músicas. Recomendo, ajuda sim na memorização, tá? E tira essa ideia de que coisa de criança não é para adulto. A gente pode se divertir aprendendo inglês também, e as músicas são bonitinhas, gente, é fofinho, tá? Mas se você não quiser, assiste o meu vídeo que é para adulto mesmo, tá bom? Assiste com calma, passa de novo os números, certo? O que vai ajudar muito vocês a memorizarem, além de ter contato com música? Sempre que aparecer um número na sua vida, tenta pensar como eu falaria esse número em inglês. Quando você for no supermercado, tudo tem preço. Pensa naquele preço, como que é esse número aqui em inglês? Né? Quando a gente pede a conta, vem lá um número. A minha idade, os números que tem no meu cartão de crédito, as quantidades de coisas dentro da geladeira ou no armário da despensa, tá bom? Quantos litros tem nos produtos, qual que é a quantidade em litros ou em outras medidas, tá? Sempre que você vê um número no seu dia a dia, tenta pensar nele em inglês. É assim que a gente vai aprendendo e vai memorizando, vai usando, né? Vai trazendo isso para nossa realidade, certo? Dito isso, aqui eu coloquei para a gente pensar no 26, 21, 21, 22, 23, 34, 36. Eu posso combinar todos esses números aqui com esses, tá bom? Next, let's go to a quiz. Aqui eu separei um número para vocês e eu vou falar, tá? Ou eu vou falar isso, ou eu vou falar isso. Vocês podem adivinhar qual dos dois que eu vou falar para esse número aqui? Are you ready? 1, 2, 3, and this is 13, ok? 13. Esse aqui é 30. É o 3 com o 0 depois. Não é o que tá no número, tá? 13, ok? And this number, what number is this? Esse aqui ou esse? E como que eu vou falar ele, hein? Ready?
40. 40. Não é 14. 40. Ou 40. Eu não gosto muito de falar desse jeito, não, tá? Eu prefiro falar com T marcado. 40. 40. Eu prefiro falar com T marcadinho. Mas eu entendo quando falam 40. What number is this? Esse ou esse? 15. 15. Ó, coloquei errado, hein? Nessa apresentação aqui eu errei. Na verdade é este daqui, 15. Esse daqui é o 50. Tá errado, vem pra cá, o coisinha verde. Finge que vocês não viram, ok? What's your address? Outra situação em que eu uso números. E aqui tá uma foto da primeira casa que eu morei. What's your address? 134 Blumenau Street. Eu não vou trazer meu endereço que eu moro agora não, tá? Mas esse foi o primeiro que eu morei, já não moro mais lá. What's your address? 134 Blumenau Street. O número vem antes, tá bom? Quando a gente for falar o endereço, a gente fala primeiro o número da casa e depois o nome da rua. Se tiver complemento do tipo apartamento, vem depois o nome da rua também, tá? 134 Blumenau Street, apartment, blá blá blá. Ok? A pergunta: What's your address? What's your address? What's your address? Como que é a pergunta? What's your address? 134 Blumenau Street. How old are you? Outra situação de número. How old are you? I'm 39. I'm 39 years old. Aqui em inglês, a gente não pergunta quantos anos você possui, quantos anos você tem, que é o que a gente pergunta em português. Idade é uma coisa que passa. Você está com essa idade agora, no que vem você estará com outra idade. Por isso que a gente usa o verbo ser ou estar, verbo to be. E se eu for traduzir ao pé da letra, por isso que às vezes não é legal a gente ficar traduzindo, porque se eu fosse traduzir essa pergunta, seria assim: quão velho você está? Eu não pergunto desse jeito em português, a gente pergunta quantos anos você tem, certo? Mas o comum em inglês é How old are you? Can you repeat? How old are you? I'm 39. I'm 39 years old. Evita de parar no years, tá bom? Vão entender? Vão. Mas o certo é quando você fala years old. Ou então fala só o número. I'm 39. Ok? And you? How old are you? What's your phone number? Outra situação em que a gente precisa falar número. What's your phone number? Eu não vou falar o meu aqui no vídeo, mas pensa no seu. Você conseguiria responder? Fala um número por vez, tá bom? 99750, ok? What's your phone number? How old are you? How old are you? E aqui eu trouxe alguns amiguinhos, alguns bonequinhos que vão falar pra gente. How old are you? Vão falar pra gente qual a idade deles. I'm 39. I'm 39 years old. And you? How old are you? How old are you? I'm. Lembra desses números? Como você falaria esse? I'm. Eu vou escolher um desses daqui e vou falar. Será que você consegue ver qual é? I'm 16. I'm 16. Olhou para essa menininha aqui fazendo assim?
É ela mesma, I'm 16, é ela que tá falando. I'm 25. I'm 25. Olhou para essa? Certo. Vamos ver mais um? I'm 39. I'm 39. Essa daqui, né? Igual a mim. I'm 63. I'm 63. Para quem vocês olharam? Para essa moça aqui, né? E por último, quem eu ainda não falei, I'm 19. And you? How old are you? Can you match the questions and the answers? Vocês conseguem ver qual que é a resposta para cada pergunta? Vou ler aqui as perguntas primeiro e depois as respostas. What's your full name? What's your grandmother's name? What's your father's name? How old are you? What's your address? I'm 39. Her name is Teresa. 134 Blumenau Street. His name is Newton. My full name is Cynthia Lindenbach Bueno. Conseguiu achar? Can you match questions and answers? Se precisar parar um pouquinho, para. Eu vou lá para a resposta já, tá bom? 1, 2, 3 and go. Aqui eu fiz um color code para vocês. Eu fiz um código por cores. What's your full name? My full name is Cynthia Lindenbach Gomes Bueno. What's your grandmother's name? Her name is Teresa. What's your father's name? His name is Newton. How old are you? I'm 39. What's your address? 134 Blumenau Street. 134. Task number 3. Answer the questions about you. Vocês conseguem responder as perguntas sobre você? What's your full name? What's your grandmother's name? What's your father's name? How old are you? What's your address? Faltou um R aqui, né? What's your address? Às vezes a gente escreve mais rápido do que... A gente pensa mais rápido do que a gente escreve. Acontece, acontece. Ok? Grava um vídeo para mim respondendo essas perguntas. É essa a tarefa da nossa aula de hoje. Certo, pessoal? E se você chegou até aqui, congratulations! Esse é o final da nossa aula 4. Muito, muito obrigada por participar do desafio Fale Inglês em 7 dias. Te vejo na próxima aula. Bye!